Olá, o TVL Comunidade está no ar aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pela internet aí no site da Câmara de Vereadores, pelas plataformas que a gente disponibiliza aí através do mundo online. A gente está recebendo aqui no Comunidade dessa semana o delegado da Receita Federal aqui de Blumenau, Dr. Daniel Carlos, para a gente falar da declaração do imposto de renda. O prazo já começou, né, doutor? E vai até o final do mês de abril. E é importante que as pessoas não deixem para a última hora, né, delegado? Tudo bem com o senhor? Tudo jóia, Rodrigo. Um prazer estar aqui na TVL, falando um pouquinho do imposto de renda, que iniciou agora 7 de março e se estende até 30 de abril. Então, o contribuinte já pode entregar a sua declaração, juntar todos os seus comprovantes de rendimento, seus comprovantes de despesa, seus informes bancários e já indo preenchendo a sua declaração, não deixar para a última hora, né? Por que é importante fazer a declaração quanto antes, delegado? E quanto antes, quem tiver uma restituição a receber já entra na ordem de prioridade. A prioridade vai ser por data de entrega dessa declaração. Né? E, eventualmente, se o contribuinte efetuou algum erro durante esse período, ele pode estar refazendo a sua retificação, acompanhando essa declaração. Hoje, essa declaração, o processamento dela é muito mais rápido. São 24 horas o processamento dessa declaração. É um dado que veio de novidade para esse ano, nesse processamento. Então, o contribuinte, após o envio, ele pode acompanhar no dia seguinte se essa declaração caiu com alguma inconsistência ou não na Receita Federal e ele pode estar enviando essa declaração retificadora aí. Delegado, agora está faltando um documento, 2 documentos. Pode já declarar e depois complementar, fazer algum tipo de complemento mais para frente ou não? Sim, pode fazer. O ideal é que nesse período, né, de entrega, nesses 2 meses, faça essa retificação, consiga esses documentos, mas sim, o contribuinte que não tenha um comprovante de rendimento e não conseguiu, ele pode sim efetuar essa retificação dessa declaração após o prazo da entrega da declaração, sem problemas. E sem multa também. Sem multa, beleza. Agora, quem deixar para depois do dia 30 de abril, aí já tem multa, né, delegado? Já incide a multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. Essa é a multa mínima. E é 1% e pode ser até 20%, né, caso o contribuinte, né, atrase 20 meses calendários aí para entregar a sua declaração. O importante também, aquele contribuinte que não entregar a declaração no final do ano, é feito um batimento e pode gerar uma pendência cadastral no CPF desse contribuinte e sim gerar todo esse problema na rede bancária e movimentação financeira. O contribuinte não consegue fazer a sua movimentação financeira somente após o envio dessa declaração para o fisco. Essa pendência chega a cancelar, suspender o CPF? Ele fica inválido, delegado, ou não? O CPF dele fica com uma inconsistência chamada pendente de regularização. E o que seria essa pendência? Seria entregar a declaração ao fisco. E futuramente pode cancelar o CPF ou não tem esse risco? Não tem esse risco no primeiro momento. Tá? O cancelamento a gente faz de ofício, após verificação, né? Mas a tendência é, após a entrega da declaração, automaticamente já é liberado essa pendência e o CPF dele fica regular. Mas se quem não conseguir fazer tudo certinho, tem uma série de problemas aí, né? Porque fica com o nome ali sendo vinculado, né, a problemas na Receita Federal e isso nunca é bom, né, delegado? Sim, nunca é bom e gera também um problema na rede bancária, não consegue movimentar a sua conta, né, corrente, isso também gera esse transtorno aí. E hoje está tudo no banco, né? Então ninguém guarda dinheiro mais em casa, né? Está tudo na rede bancária. Por isso é fundamental estar em dia aí com as suas contas com a Receita Federal. E aí muita gente, né, que está em casa assistindo a entrevista quer saber, será que eu sou obrigado ou não sou a declarar? Quem é que é obrigado a fazer a declaração? Mudou alguma coisa em relação ao ano passado ou não, doutor? Os valores não mudaram, então essa é a vantagem desse ano. Então quem fez a declaração no ano anterior permanecem os mesmos valores. Então quem ganhou, auferiu rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70 é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Aquele contribuinte que tem bens, direitos acima de R$ 300 mil também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Aquele que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil, também é obrigado a fazer a declaração.
Que exemplos seriam desses tipos de rendimentos isentos? Na prática, né? Na prática. Quem teve rendimento de caderneta de poupança, quem tem aplicação em fundo de investimento, LCA, LCI, rendimentos isentos, né? Quem recebeu dividendos, ele é empresário, tem cotas, né? Aquele que recebeu também juros sobre capital próprio. Então, o somatório de todos esses rendimentos, se ultrapassar R$40 mil, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Bom, vamos explicar para o telespectador, doutor, o que é preciso declarar, o que é obrigatório, né? Você constar ali, você colocar na declaração. Hoje o programa ele já meio que já direciona você, né, a colocar tudo certinho, mas o que é importante as pessoas não esquecerem para não terem problemas mais lá na frente, delegado? Essa é uma importante pergunta, Rodrigo, né? Eu sou obrigado a declarar. O que eu tenho que declarar? Então, primeiramente, ele vai juntar todos os informes de rendimento bancário, os comprovantes de rendimento que ele recebeu das empresas, das fontes pagadoras. Primeiro o que recebeu, então, o que ganhou. O que ganhou. Então, ele vai declarar esses rendimentos. Vai declarar todos esses rendimentos, inclusive dos dependentes. Se ele apontou algum dependente nessa declaração, também tem que colocar o rendimento desses dependentes. Essa é uma incidência bem grande em malha a comprovante de rendimento dos dependentes. Tá? Por exemplo, um adolescente de 16, 17, 18 anos, ele já é adulto, mas que mora com o pai, que depende do pai e da mãe, está recebendo já o seu salário e que entra como dependente, tem que entrar o salário desse jovem também. Isso, perfeito, Rodrigo. Tem que declarar o salário desse jovem também, mesmo que ele trabalhou 1 ou 2 meses ao longo do ano de 2018, tem que constar essa informação na declaração. Tá? Outro ponto bastante importante, saldos em conta bancária. Tá? Então, se esse saldo for acima de R$140, já é obrigado a fazer a declaração. Eu tenho bens móveis, dívidas acima de R$5 mil, então também deve constar na declaração esses valores. Tá? Se esse bem móvel for veículos, aeronaves, tudo isso também é uma exceção, então tem que declarar 100%, né? Veículos, aeronaves, embarcações, isso tem que declarar. Tá? E imóveis, claro, se declara, né? Apartamento, terreno, casas. Se está financiado, está pagando, tem que constar tudo certinho ali, delegado. Tem que constar tudo isso lá na aba de bens e direitos. E também os pagamentos, o importante é os pagamentos, né, Rodrigo? Efetuei pagamento com despesas médicas, com instrução, tanto do titular como do dependente, pagamentos profissionais autônomos, né? Um advogado, um terapeuta. Então, tudo isso deve constar na declaração do imposto de renda. Então, se você é obrigado, você acaba tendo que preencher, né, todos os campos possíveis, né, de pagamentos, bens, direitos e rendimentos, tem que constar na declaração. É toda a sua movimentação financeira como pessoa física, né? Por isso a declaração do imposto de renda. Delegado, e a questão das deduções? Acho que isso é muito importante também para que as pessoas consigam reduzir aí o máximo, né? E quem sabe até receber imposto ao invés de ter que pagar algo. Como é que funciona essa questão das deduções do imposto de renda? As deduções, o contribuinte que optar pela declaração simplificada, ele tem uma dedução automática no programa de 20% dos rendimentos tributáveis dele. Tá? É limitado até R$ 16.754 essa dedução. Tá? Quem optar por uma declaração completa, que é aquela por deduções legais, então o que pode ser dedutível? Primeiro, a previdência oficial, aquela previdência que ele paga ao governo, que vai estar lá no informe de rendimento dele. Tá? Despesas médicas, não tem limite, pode ser deduzido. Valor por dependente, R$ 2.275,08, é uma dedução por dependente. Isso é para qualquer área ou só para instrução e educação, doutor? Esse aí você aponta lá, eu tenho 2 dependentes, você já automaticamente a declaração já vai diminuir do teu rendimento tributável esse R$ 2.275 por dependente. E no caso do plano de saúde, uma dúvida, né, que talvez as pessoas tenham, o valor que a pessoa paga mensal para uma cooperativa, né, para um plano de saúde, também é contado como dedução? Sim. Não é só a consulta exatamente com o médico, o atendimento, o valor do plano de saúde também? Sim, o valor do plano é dedutível, sem limite nesse caso, tanto para o titular como para o dependente. E também despesas com instrução, né, a escola do filho, também é dedutível. A sua faculdade que você paga também é dedutível. Então, até o valor de R$
R$561. Esse valor é dedutível, tem um limite, né? Mas para a educação tem um limite. Tem, para despesa médica não. Despesa médica não. Tá? Dentista, vale, delegado? Também, como dedução na área da saúde? Na área da saúde, sim. Dentista também. Despesas... fiz um tratamento, um implante, coloquei aparelho, isso conta como dedução no imposto de renda? Conta também como dedução no imposto de renda. Que mais, doutor? Rendimentos, quem tem, por exemplo, empregado doméstico, também é uma dedução de R$1.200. Tá? Esse aí não é do rendimento tributário, mas sim do teu imposto devido. Então, é uma dedução bem considerável também quem tem empregada ou empregado doméstico. Tá? E aquele que opta pelo PGBL, né, aquele plano gerador de benefício, que é a previdência complementar, ele também é dedutível até 12% do rendimento tributável dele, bruto. Tá? Então, essas são as principais deduções que são obtidas ao preencher a sua declaração. Por isso é importante listar todos aqueles pagamentos. Então, dos pagamentos já se classifica como dedução ou não. O importante, alerta, é lembrar ao contribuinte que toda essa dedução deve ser comprovada. Então, o contribuinte deve guardar os comprovantes de pagamento de todas essas despesas médicas, os recibos, as notas fiscais, deve ser guardado para comprovar. Caso esse contribuinte venha incidir em malha, ele tem toda essa documentação probante para sustentar o preenchimento da declaração dele. Bom é já se organizar ao longo do ano, né, delegado? Porque chega agora, né, em março, abril, as pessoas, meu Deus, cadê os meus documentos, os meus recibos, não encontro mais nada. Então é bom a gente, né, sempre agora nessa época lembrar, né, da importância da organização de cada cidadão também, né, delegado? Sim, isso é muito importante, Rodrigo. Então o contribuinte que faz a sua declaração, né, no modelo completo ou no modelo simplificado, né, tem a sua pastinha ali que mês a mês vai guardando todos esses comprovantes que ele sabe que vai utilizar né, ao longo do ano e na época de preencher a sua declaração. É importante, né, uma pastinha não precisa ser muito organizada, não, joga tudo nessa pastinha e chegar nesse momento ele dá aquela organizada e consegue preencher a sua declaração muito mais fácil. Né? Delegado, para quem nunca, né, fez a declaração sozinho, né, sempre recorreu a um profissional da área, enfim, está mais fácil, está mais simples, a Receita Federal orienta as pessoas, se quiserem realmente fazer sozinho, é possível, né? Sem entender muito da área da contabilidade, fazer a sua própria declaração de imposto de renda? A navegação no programa ela é muito simples, ela é bem simplificada, né, Rodrigo? O importante é esse contribuinte, né? Ele é responsável pelo preenchimento da sua declaração, então é importante não faltar nenhum desses dados que a gente acabou de falar. Então, sim, é possível preencher, fazer a sua declaração sozinho. Tem o perguntão que pode auxiliar ele, tem o ajuda para ajudá-lo no preenchimento dessa declaração. Mas se tiver alguma situação um pouco mais complicada, esse contribuinte teve ganho de capital, fez operação com bolsa, então é importante às vezes recorrer à ajuda de um profissional de contabilidade. Muito bem. Aqui em Blumenau são esperadas quantas declarações de imposto de renda até o dia 30 de abril, delegado? São 90.465 declarações para esse ano. Teve um aumento um pouquinho maior que o ano passado, recebemos quase 87 mil declarações. Esse aumento, como a tabela do imposto de renda não tem correção desde 2015, então quem teve aumento ao longo do ano de 2018 começa a incidir dentro da obrigatoriedade da entrega da declaração e teve esse pequeno aumento aí. População de mais de 300 mil habitantes, já está em 350 aproximadamente aqui em Blumenau hoje, né? Então 90 mil precisam fazer essa declaração. Sim, é responsável por quase 40% de todas as declarações que a delegacia de Blumenau vai receber, né? Os demais municípios, que compreende mais 47 municípios, dá em torno de 210 mil declarações. Só Blumenau, 90 mil. Só Blumenau, a grande maioria, quase, né, 50%, quase metade. 50%. E aqui o blumenauense, delegado, ele costuma deixar para a última hora ou o pessoal é mais organizado, não é que nem a fama do brasileiro deixar para a última hora? Aqui em Blumenau, Rodrigo, sim, chega até a dar uma agonia nas últimas 2 semanas, fica em torno de 35% a 40%
para receber ainda. Então, no ano isso passado... É bastante. No ano passado, nos últimos 10 dias, faltavam ainda em torno de 30 mil declarações para expectativa. Tá? Então, a tendência, as 2 últimas semanas, ser um pouco mais forte na recepção das declarações aqui de Blumenau. Doutora Daniel Carlos, vamos falar um pouquinho mais sobre a malha fina também, né? Porque quando fala disso já assusta algumas pessoas que já caíram, que já tiveram problemas. Explique melhor para a gente o que é a malha fina, delegado, por favor. Então, a malha fina na verdade, a Receita tem um grande banco de dados. Tá? Ela recebe informações das empresas, das fontes pagadoras de todos os contribuintes, recebe essa informação até final de fevereiro. Recebe informações dos planos de saúde, recebe informações das imobiliárias, recebe informações de cartórios, recebe informações de pessoas físicas, que são as declarações do imposto de renda agora. Então, tudo isso, Rodrigo, é feito um batimento. É feito um batimento entre essas declarações. E quando gera uma inconsistência, aí pode-se dizer que o contribuinte incidiu em malha. Tá? Esse batimento é feito no final do ano. Mas o alerta que a Receita dá, sempre após o processamento da declaração do contribuinte, já vai aparecer que tipo de inconsistência está aparecendo lá. Tá? Então, está faltando uma fonte pagadora? Às vezes o contribuinte esquece mesmo de declarar essa fonte pagadora. Eu trabalhei só 1 ou 2 meses e esqueceu de preencher aquele comprovante, aquela renda ali. Aí ele vai gerar essa inconsistência de omissão de rendimentos, que é a maior que acontece aqui na delegacia de Blumenau. Rendimentos de dependentes também acontece muito, porque aquele dependente apontado na declaração, ele também teve rendimento. Então, cadê o rendimento desse dependente? Tem que constar na declaração. E essa informação a Receita Federal recebeu das empresas. Sim. Então é feito esse batimento. Por isso que é chamada malha fina, que é o cruzamento de todas essas informações. E as principais incidências de malha fina aqui na região é a omissão de rendimentos, que a gente já conversou bastante, e excesso de despesas médicas. Então o contribuinte tem que manter todos esses comprovantes, eventualmente no final do ano a gente vai fazer esse batimento, esse contribuinte caiu em malha. Então ele pode solicitar a antecipação de análise no portal ECAC, no site da Receita Federal, e lá ele vai preencher um termo e vai trazer os comprovantes de rendimento e vai protocolar no centro de atendimento, ali na rua Namidê. Tem que comprovar que utilizou da parte médica. Da parte médica. E tem muito contribuinte, muita gente que acaba mentindo, doutor, colocando despesas lá que não existem? Às vezes sim. Não é a maioria dos casos, mas acontece. Tá? Tem gente que tenta ali passar a perna. Isso, acontece sim. Tá? Inclusive há fraudes bem conhecidas, né? De recibos expedidos para a região, para o estado todo. Sim. Então a gente faz esse mapeamento e acaba fazendo um trabalho em conjunto com as demais delegacias. Tá? Mas acontece sim, está diminuindo bastante, isso é importante, está diminuindo. O ano passado foram só 2.600 declarações que incidiram em malha, isso é um número reduzido para a nossa região. Então é justamente isso, o contribuinte já está conseguindo acompanhar, ele já verifica, não, é uma falha, é um erro de preenchimento. Tá? Esse comprovante aqui de despesa médica eu não tenho. Então ele faz a declaração retificadora, exclui aquela despesa que teoricamente ele apontou na declaração original e a declaração dele é processada e já sai da incidência de malha. Agora não, eu tenho esse comprovante, eu tenho aqui a nota fiscal Então ele aguarde, espera virar o ano e na virada do ano ele faz esse procedimento no portal ECAC. E o senhor falou, delegado, antes do questão do dependente, né, do salário do dependente, do rendimento do filho, da filha. Esse ano, uma novidade da declaração de imposto de renda é a questão do CPF dos dependentes. O que mudou nesse sentido, delegado? Isso, é um importante alerta, bem lembrado, Rodrigo, é a questão, para você incluir um dependente na sua declaração, é obrigatório constar o número do CPF desse dependente. Tá? Então, no ano passado, essa obrigatoriedade era para os acima de 8 anos,
tá? E agora não tem mais. Então, é obrigatório todo dependente ter o CPF. Então, aquele contribuinte que não tem ainda um número de inscrição de um filho, de uma filha, né? Vá até as agências do Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e adquira lá, faça a sua inscrição do CPF para o seu dependente. E uma dúvida que as pessoas, muitas têm, delegado, é quem não é obrigado a declarar, o que fazer, né? Tem declara isento, faz alguma declaração, mas não preenche nada. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando está falando em declaração de imposto de renda, já que não se enquadram ali na questão dos rendimentos, né, doutor? O que faz daí? Não existe mais aquela declaração de isento, né? Então, assim, o contribuinte que não entrar dentro daquela obrigatoriedade, ele não precisa declarar. Mas ele, eventualmente, ele queira declarar, é opcional, não tem problema ele fazer a declaração do imposto de renda dele, mesmo ele não sendo obrigado a declarar, tá? Mas é opcional. Então, se ele não consta naquela relação de obrigatoriedade, não tem necessidade, mesmo que no ano anterior ele tenha feito essa declaração. Esse ano ele não teve rendimento, ou teve rendimento abaixo da obrigatoriedade. Não tem problema. Ele teve declaração o ano anterior, mas nesse ano não precisa fazer a sua declaração. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Só tem que cuidar, por exemplo, se a obrigatoriedade é com relação aos bens. O somatório dos bens e direitos deles for acima de R$300 mil, então aí ele continua, né, fazendo a sua declaração. E aí vale para casa, carro, é isso aí, né, delegado? Sim, são os bens que, a bens, pessoa tem, né? Isso. Quem tem microempreendedor individual, isso é uma questão importante, né, para fazer a declaração do imposto de renda. Como é que funciona? Qual é a orientação, delegado? Isso. O MEI. O MEI é uma empresa, né? É um microempreendedor individual, é uma empresa, então ele faz as declarações, né, o PG10 MEI ali. Só que agora essa declaração é como pessoa física. Então esse MEI tem que verificar com o contador dele ou com ele mesmo se ele não incide numa das regras de obrigatoriedade. Esse MEI tem bens acima de R$300 mil? Então ele deve declarar a sua declaração do imposto de renda, deve fazer. Esse MEI recebeu rendimentos isentos, dividendos da sua empresa, distribuição, dividendos, acima de R$40 mil, ou ele recebeu da empresa 20 mil de dividendos, né? O Prolabore, ele recolheu, às vezes, um salário mínimo, mas ele recebeu ali os dividendos, uns 20 mil. Só que aí ele tem outros rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Se o somatório fechar os 40 mil, ele deve declarar também para o imposto de renda pessoa física. Tá? Então, essa é uma dúvida muito comum. Então, o MEI deve ficar atento para isso, ele não incide em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade da declaração. Agora um exemplo, delegado, a pessoa tem o seu emprego, o seu salário, recebe de uma empresa, tal, mas tem também coisas que ela faz com o MEI, algum serviço, enfim, e aí ganha também o rendimento com esse MEI. Esse rendimento ele tem que ser declarado também na declaração de imposto de renda ou não? Primeiro tem isso. Assim, a rigor, se ele é obrigado a declarar, ele vai ter que declarar esse rendimento no MEI. Aí tem que classificar esse rendimento. Se for um rendimento tributável, tá? Ele já pagou o Prolabore dele ali, né? Sim. Ou se é uma distribuição de dividendos, né? Sim. Que aí é um rendimento isento. Então, por isso que tem essa classificação e o MEI tem que ficar atento para isso. Tá? Somando os rendimentos tributáveis e exceder os R$ 28.559,70, ele deve declarar. Muito bem, então só para a gente fechar aqui a nossa conversa, né, delegado? Lembrando que dia 30 de abril é o último dia, então tem bastante tempo. Você que está acompanhando aqui a TVL de Blumenau para fazer a sua declaração do imposto de renda, só que não deixe para a última hora, né, delegado? Ano passado faltavam 10 dias aí para acabar o prazo, tinha 35 mil quase contribuintes para serem feitas em declarações. Faltantes. Que ainda precisavam fazer. E aí o pessoal correu e conseguiu fazer. Algumas não fizeram. Algumas não conseguiram. Aí no final do ano a gente faz aquele batimento dos omissos e gera aquela pendência cadastral que a gente comentou aí. Aí o contribuinte acaba se dirigindo ao nosso centro de atendimento ao contribuinte, desesperado, porque gerou um problema cadastral com ele, não conseguia movimentar a conta bancária. Isso aí é bem comum. Então, o contribuinte que é obrigado a declarar, né, tem todos esses 2 meses aí, agora 1 mês e meio, né, para fazer a sua
declaração de imposto de renda. E só lembrando ali na Receita Federal, o endereço é, confirmando, doutor? Rua Namidec, número 40. Uhum. Tá? É do lado ali do Banco do Brasil, ali da 15. Um pouco para frente do Carlos Gomes à esquerda ali, né? Isso, ali mesmo. E ali qual que é o horário de atendimento na Receita Federal? O horário de atendimento é das 13 às 17 e a gente tem um atendimento auto-orientado que feito por terceirizados, recepcionistas, que ensinam o contribuinte como ele manusear no site da Receita, que isso é muito importante. Às vezes tem um monte de serviços lá disponíveis e esse contribuinte acaba não tendo acesso. Então, o autoatendimento orientado é feito de manhã, das 8h30 às 11h30 e também à tarde, tá? Durante as 13 às 17. Então, o contribuinte que está tendo alguma dificuldade com o site, alguma coisa assim, ele pode se dirigir ao autoatendimento orientado, que é uma importante ferramenta, né, ao cidadão que a gente disponibiliza. Mas o site tem muita coisa ali, né, delegado? Tem muita coisa. Muito serviço, muitas dúvidas que podem ser tiradas ali pela internet mesmo, né? Pela internet mesmo. Um ponto importante, Rodrigo, quem preencher a sua declaração e enviar, e se ele tiver imposto a pagar e quer fazer um débito automático, importante lembrar que ele deve fazer até final de março, tá? Porque a informação que a gente encaminha para o banco, às vezes demora 30, 40 dias para processar, aí a primeira parcela ali acaba não sendo efetuada. Né? A gente estava quase encerrando aqui, a gente esqueceu de falar da questão do repasse para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, é isso, né, delegado? Isso, para as pessoas fazerem uma destinação de recursos públicos, já de imposto que você tem a pagar ou vai pagar na sua declaração, já para um fundo municipal que fica aqui na cidade. Como é que isso funciona, delegado? Só para a gente encerrar aqui o bate-papo. Isso é muito importante, Rodrigo, que você comentou. Essa é uma parte do seu imposto que você dirige diretamente ao fundo municipal voltado para ações da criança e do adolescente. Tá? Então, quem faz a sua declaração no modelo completo, aquelas de deduções que a gente comentou agora, esse tipo de doação ela é dedutível. Tá? 3% dedutível na declaração. Então ele vai lá, eu quero fazer a minha doação, ele pode fazer diretamente na declaração, vai imprimir o DARF, vai pagar até o final até 30 de abril, final do prazo, e esse valor, se ele tiver restituição a pagar, restituição a receber, R$500, eu doei 50, ele vai receber de restituição 550. A mesma coisa, eu tenho a pagar R$500, se eu doei 100, ele vai ter que pagar para o fisco apenas 400. Então, o contribuinte não tem prejuízo ao efetuar essa muito pelo contrário, né, doutor? Isso, porque vai para um fundo municipal, fica na cidade esse dinheiro, diretamente, né? Fica diretamente. Ele vai para a União, primeiramente, mas depois de 2 meses já está depositando diretamente na conta do fundo municipal. E o contribuinte, inclusive, ele pode ter um como box lá na declaração, ele pode escolher qual o fundo. Fundo de Blumenau, fundo de Gaspar, Indael, o contribuinte do seu município pode estar fazendo essa doação diretamente ao fundo do seu município, cadastrado com a Receita. E Blumenau, o fundo é cadastrado. E muita gente esquece de fazer isso, passa despercebido, né, delegado? Passa desapercebido, é importante gerar esse alerta, Rodrigo, porque é uma fonte de recursos importante e são iniciativas aí bem interessantes aí que é feita, né, por esses fundos aí. Tá certo. Delegado Daniel Carlos, da Receita Federal de Blumenau, obrigado pela sua visita aqui na TVL. A gente está sempre aqui também à disposição na TV Legislativa para falar dos assuntos importantes aí à nossa comunidade. Um deles é justamente a declaração do Imposto de Renda, um serviço aí à nossa audiência. Obrigado, doutor. Obrigado, Rodrigo. A Receita Federal que agradece o espaço aí concedido na TVL. Obrigado. Daniel Carlos, delegado da Receita Federal de Blumenau, falando sobre a declaração do Imposto de Renda. O prazo já começou no último dia 7 de março e vai até o dia 30 de abril, acertando as contas com o Leão. Não perde aí, né, o prazo, enfim, para não ter prejuízos. Não esquece também de separar todos os documentos. Enfim, o delegado deu todas as dicas aqui. Quem perdeu a entrevista ou pegou mais no finalzinho, agora quer acompanhar tudo, é só entrar na internet, aí no site da Câmara de Vereadores. Lá tem o link da TV Legislativa, do TVL Comunidade, também está no YouTube, nas redes sociais e, claro, aqui durante as reprises na nossa programação. Pessoal, obrigado pela companhia, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.